Olá você, caríssimo irmão, caríssima irmã, que sempre sintoniza aqui no nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua audiência e que Deus continue a abençoar a cada um de vocês. Já estamos nesta manhã de quinta-feira e com certeza Deus está sempre abençoando. E vamos rezar para que Deus continue abençoando cada vez mais a cada um de nós. Que não abençoe só a nós, mas que possa abençoar todos os seus filhos espalhados pelo mundo inteiro. A nossa oração precisa ser uma oração que atinja a toda a igreja, porque com certeza muitas pessoas no mundo inteiro estão rezando também por todos nós. Então que nós, nesse momento, possamos rezar por esses nossos irmãos, essa família que é a Igreja de Deus. Vamos, mais uma vez, conhecer a vida de um santo. Os santos que são os nossos intercessores no reino dos céus. Os santos que atualizam a vida da igreja, porque neles nós podemos enxergar o Evangelho de maneira prática, o Evangelho traduzido em ação. E hoje nós vamos conhecer a vida de São Paulo, apóstolo. Combatente dos vícios, Paulo de Tarso foi um homem fiel a Deus. Quando conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época, tornou-se um grande inimigo dessa religião e dos seguidores desta. Tanto que a palavra de Deus testemunha que na morte de Santo Estevão, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o apredejaram, como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar cristãos e prendê-los para acabar com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Durante uma viagem a Damasco, subitamente foi cercado por uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Trêmulo e atônito, Saulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. O batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão dócil ao Espírito Santo. Hoje estamos comemorando o testemunho de conversão de São Paulo. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus. Por isso se tornou um grande apóstolo da Igreja, modelo de todos os cristãos. São Paulo de Tarso, rogai por nós. Como nós vimos nessa breve passagem, desse breve relato da vida de São Paulo, nós percebemos que ele era um homem bem intencionado. Interessante perceber que ele perseguia os cristãos e ele pensava que isso estava agradando a Deus. Mas foi numa caminhada para Damasco que o próprio Jesus se revelou a ele e disse: Paulo, por que você me persegue? E ele responde a Jesus: Senhor, eu não te persigo, eu persigo os cristãos. E ele queria acabar com cristãos porque ele achava que isso era apenas mais uma seita. E Jesus disse: se você persegue os cristãos, você está perseguindo a mim. E Paulo começa uma vida de conversão. Tanto é que hoje nós estamos celebrando a festa da conversão de São Paulo. Assim como celebramos a festa da conversão de São Paulo, com certeza Deus espera que cada um de nós nos convertamos, para sempre fazer a sua vontade. Façamos o nosso exame de consciência, para perceber o que ainda eu preciso mudar em mim, eu preciso lapidar para que eu possa fazer a vontade de Deus, para que eu seja esse servo de Deus, como Paulo passou dessa situação de perseguidor a ser perseguido, de anunciar a palavra. Interessante perceber que muitas pessoas não acreditaram na conversão de Paulo e desconfiavam, e com certeza também isso pode acontecer conosco. Nós podemos mudar de vida, mas muitas pessoas podem desconfiar dessa mudança. Mas o importante é que a gente não fique preocupado com as pessoas, mas que nós preocupemos mesmo é se nós estamos com a nossa consciência em paz, de estar fazendo
a vontade de Deus na nossa vida. E com certeza, Paulo, depois que ele fez essa experiência com Jesus, ele anunciava a palavra de Deus. Por isso, vamos mais uma vez voltar a nosso olhar para a palavra de Deus, os nossos corações, todos os nossos sentidos, para meditar essa palavra que nos ajuda também a converter-nos diariamente. Meditemos a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Mas antes preparemos o nosso coração para ouvir essa santa palavra. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos agora meditar a palavra de Deus que acabou de ser proclamada. Nós vemos Jesus enviando seus discípulos para anunciarem, e aqueles que de fato acreditam que Jesus dá poder a eles, vão fazer obras maravilhosas. Todas as pessoas que se sentem que realmente são enviadas pelo próprio Jesus, coisas maravilhosas vão acontecer a partir das suas ações. Mas antes de Jesus enviar os seus discípulos, o que ele fez? Ele chamou e preparou os seus discípulos, não só com um conhecimento intelectual, mas também os motivou a viver em comunidade. Deu-lhes cada vez mais esse conhecimento espiritual que brota do próprio Deus. Porque muitas das vezes nós podemos pensar que o conhecimento intelectual salva. Só conhecer a Bíblia de cor e salteado, isso salva. Não. Para que possamos verdadeiramente experimentar o amor salvador do nosso Deus, precisamos conhecer assim a palavra de Deus, preparar o nosso espírito para estar em comunhão com Deus e agir, ou seja, anunciar a palavra de Deus. Porque também o inimigo de Deus, ele conhece toda a palavra de Deus. Mas qual é a diferença do inimigo de Deus para um discípulo de Jesus? É que o discípulo de Jesus ouve a palavra e coloca em prática, sai em missão. E quando esse discípulo verdadeiramente acredita na ação de Deus na sua vida, ele faz coisas maravilhosas, consegue ajudar os irmãos a sair dessas situações, muitas vezes de risco. Irmãos que estão desanimados na sua jornada, na sua caminhada, com uma palavra que é, com certeza, inspirada pelo próprio Deus, faz atrair muitas pessoas. Se você se deixa ser utilizado como instrumento de Deus, com certeza as suas palavras vai contagiar muita gente, vai atrair muita gente, vai ajudar na conversão. Como nós estamos hoje meditando e celebrando a festa da conversão de São Paulo, nós precisamos, em primeiro lugar, também olhar a conversão de cada um de nós. Mas se a gente tem o espírito cheio da palavra de Deus, ao conversar com alguém e sendo instrumento de Deus, nós podemos ser esse facilitador para ajudar muitas pessoas a abraçar esse caminho de conversão. Então, se deixe tocar por essa palavra de Deus, deixe ser instrumento para ser, em primeiro lugar, se converter e ajudar também a muitos irmãos a viverem esse processo maravilhoso da conversão de vida para aproximar e conhecer cada vez mais verdadeiramente o Deus que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar a você para que juntos possamos fazer essa nossa oração de consagração a Santa Rita, que rezemos com muita fé e devoção esta nossa oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Assista aqui no SBT, às 18h15, o programa Segue-me. Às 19h30, haverá Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, teremos missa na Matriz às 6h30 da manhã. Estão todos convidados. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual. Que você então se coloque na presença de Deus. Que você possa, assim como hoje estamos celebrando a conversão de São Paulo, que você faça uma prece pedindo a Deus que você também viva essa conversão. Se você conhece alguém, talvez aí dentro do seu próprio lar, que está precisando de conversão, deseje que essa bênção chegue até essa pessoa para que possa também fazer a experiência da conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um Diário Espiritual.